Hoje eu estou aqui na Rádio Praia com uma mãe que passa em frente uma batalha muito grande, porque ela tem um grande amor dentro do coração dela. Desde quando estava grávida, ou veio a engravidar, ela amou, se apaixonou, como toda a mãe, toda a mulher. E ela foi criando. Quando deu à luz aquela criança, ela, cada dia que passava, ela se apaixonava mais, amamentando, curtindo e criando aquela criança. Ela foi crescendo e a criança vai para a escola, a escolinha. E amor de mãe é incrível, né? É maravilhoso. Mas hoje ela vem aqui contar alguma coisa aqui que aconteceu no caminho dela esta semana, semanas, há dias, e que ela veio descobrir. Bom dia, Cibele, tudo bem? Bom dia, Davi. Pode falar um pouquinho mais alto aí, mais perto do microfone. Bom Tudo dia. bem contigo? Tudo bem, Davi, dentro do possível, né? De toda a situação que a gente está enfrentando. Ser mãe do Guilherme. Isso, sou mãe do Guilherme e da Isabelle. E da Isabelle, tem duas crianças. Isso mesmo. E a Isabelle e o Guilherme. O Guilherme é autista. Isso, na verdade, os meus dois filhos são autistas. São os dois autistas. E o Guilherme é um inocente, né? Que idade ele tem? O Gui tem 6 anos, fez 6 em janeiro, anos. 6 anos. 6 anos. Eu vi um filme maravilhoso, não sei se tu viu, chama-se O Milagre da Cela 7. Uhum. Já viu? Já vi, maravilhoso. É? Não tem, emocionante. É lindo, né? Aquele filme eu vi, já vi, eu acho que umas 3 vezes ele, né? É maravilhoso aquele filme. Mas me conta, Cibele, o que aconteceu, na verdade? Então, né, Davi, a escola, como tu diz ali, né, tu deu início dizendo da expectativa de levar os nossos filhos para a escola. E o Gui não é diferente, com todas as crianças, assim como foi com a Isabelle, né? E aí nós nos preparamos para essa fase da educação infantil, depois passando para o ensino fundamental, principalmente o ensino fundamental. E com o Gui, por ser uma criança autista, nível 2 suporte, a gente precisava mais de atenção. Então nós nos preparamos. O ano passado busquei as escolas, vi ali o que era da rede municipal, qual que eu iria colocar para a pretensão da vaga e tudo mais. Nos preparamos como toda mãe, a típica fase. Como é que ele é? Como é que é o Gui, assim? Como é que é o dia a dia dele? Como é que ele age? Como é que ele é, assim? Fala um pouquinho do Gui para nós. Ele é uma criança muito sorridente, uma criança que adora interagir com todos. É uma criança que ama fazer vídeos e dizer que está gravando, é uma criança comunicativa. E claro, eu sou apaixonado pela banda Amigos. Ai, são maravilhosos. Eles se apresentaram comigo. Agora, outro dia no Guanabara aqui, encontrei um deles, o que canta, me abraçou, me beijou. Coisa boa, né? E tem um bloco também, né? Sem Limites, que eles adoram sair, o Gui adora também, participa. E aí o Gui ele vem trazendo todas essas crianças, são engraçadinhas, né? Como toda e amorosos, né? Amorosos. Coisa boa, né? E assim, por ser autista também é sem filtro, né? As crianças hoje também são. Só que, claro, o Gui, como por ter um diagnóstico, né? Por ser autista, ele tem uma questão de comportamentos. Então ele tem uma inflexibilidade cognitiva, ele é um pouco mais rígido, não gosta de mudar as rotinas tanto assim. Mas é uma criança que, mesmo dentro do espectro, com todas as suas dificuldades, que ele foi falar muito tarde, ou que teve um atraso no desenvolvimento, mesmo com tudo isso, depois de tantas terapias, ele sai muito bem. Ele é uma criança que adora interagir, adora barulhos, adora estímulos. Coisa boa. E aí a gente se preparou, né, para a fase escolar. E aí na fase escolar a gente não teve a infelicidade, vamos dizer assim, de pegar uma professora que não estava preparada ou simplesmente não quis
fazer a inclusão de fato. Né? Às vezes eu penso que, eu penso, né? Eu também tive uma irmã, mas ela tinha deficiências, né? E ela não falava com 30 e poucos anos. E ela tinha que tomar remédios, vários tratamentos. Minha mãe sofreu bastante com ela, né? Mas ela tinha um amor muito grande. E eu acredito assim que se tu não tem amor, tu não tem nada. Então tu não trabalha com essas crianças se tu não tem amor. Porque antes, tu né, tem que ter amor. Antes de qualquer certificado, de qualquer qualificação que a pessoa tem, ela tem que ter o amor ao próximo, a empatia de saber que aquele ser que está ali na frente dela é o amor de alguém, é o tesouro de alguém, né? E eu fui muito bem acolhida. Minha filha estuda na mesma escola. Fui muito bem acolhida pela escola. Tá? A gestão me acolheu muito bem. Eu faço parte do CPM da escola. A minha filha estuda lá e continua estudando lá. Então, quando o Guilherme, a gente recebeu a notícia que o Guilherme ia para a mesma escola que a Amanda, né, que a Isa, nós ficamos muito felizes, né? Sim. Só que o que acontece? Desde o início, nós colocamos o Gui e aí a gente já notou que nos primeiros dias de aula ali, a professora já falou sobre reduzir os horários. Sendo que ela nem conhecia o Guilherme. Ela tinha tido um ou dois contatos com o Guilherme. Menos isso, para eles tem que ter um acompanhamento, né? Uma calma. Exato. Para ir vendo o comportamento, para ir vendo como eles agem, o que eles gostam, ou como é que eles reagem a certas situações, né? Exatamente. E o que acontece, né, Davi? Desde o início, na primeira reunião com a professora, eu já perguntei, olha, quantas crianças autistas tem na sala de aula, porque a minha preocupação era o suporte que ela iria ter, o suporte que ela iria precisar, porque eu sei, e eu quero deixar muito claro sobre isso, que as professoras estão sobrecarregadas, que as professoras realmente não têm o suporte, as escolas às vezes não recebem os monitores suficiente, a gente falta valorizar o professor, isso não tenho dúvida, mas o que faltou nesse caso do Guilherme é diferente, porque o que acontece? Eu sempre me disponibilizei, Davi, em trazer de me disponibilizar, trazer para ela o que o Guilherme, o que a gente poderia fazer, trazer o que o Guilherme estava fazendo de terapia, o que poderia trazer em relação a adaptações. O relatório dele, né? O relatório dele. Eu entreguei uma carta de apresentação falando de tudo que ele fazia e como poderia agir naquele momento. Sim. Sempre me coloquei à disposição de buscar ele mais cedo, mas eu gostaria que, mesmo buscando ele mais cedo, que o tempo que ele estivesse na escola, ele fosse bem acolhido pela professora. Então, quando ela me falou a primeira vez para reduzir o horário dele, que eu precisava conversar com a direção para reduzir o horário, eu perguntei, tá, mas por que reduzir o horário? O que ele está apresentando na sala de aula que a gente possa, que justifique reduzir o horário? Porque não adianta só reduzir, eu preciso tratar isso que ele está fazendo, a gente precisa trazer uma intervenção nesse comportamento que está dificultando na sala de aula. E ela não se comunicou comigo sobre isso. Então eu tive várias reuniões por participar também a escola. Eu entrei várias vezes na escola, conversei com a direção, com a orientadora, o pessoal da sala de recurso, e eu vinha me disponibilizando isso. Olha, é um comportamento, então vamos trazer um painel de comportamento, vamos trazer uma questão de carinhas, né? Daqui a pouco, se ele comportou bem, ganha uma carinha feliz. Se ele não se comportou legal, vamos botar uma carinha mais triste. Vamos, sei lá, eu estava na minha cabeça tentando achar o que poderia ajudar a professora. Só que sempre, a professora sempre dizendo que estava tudo bem, me mandando conversar com a parte da direção e a sala de recurso. Nunca tendo esse diálogo completo comigo, né? Essa troca. E aí, depois de umas 4, 5 conversas, depois de conversar várias vezes, eu notei que o Guilherme vinha apresentando um comportamento muito diferente. Né? O que eu achava, eu já esperava que ele ia ter um comportamento em casa, que ele ia intensificar algumas coisas por causa da rotina, mas nunca foi do jeito que estava sendo. O Guilherme, nós já trocamos de casa, já trocamos de bairro, de lugares, já fomos viajar. O Guilherme nunca apresentou um comportamento tão intenso e abrupto como agora, né, nesse período. Então, assim, eu liguei um alerta. Apareceram algumas manchinhas no braço, só assim na partezinha do antebraço, né? Sim. Do antebraço, só da manguinha. Eu achei que fosse porque ele estava deixando de comer as coisas. Ele estava começando, aumentou a seletividade alimentar, então ele estava passando assim, ó, comendo só arroz, não queria comer mais nada. Então eu achei que fosse anemia. E aí eu notei o quê? Que as atividades do Gui estavam vindo para casa em branco.
e que eram atividades que ele não conhecia, não ia conseguir fazer. Então eu ia conversando com a escola, dizendo o seguinte, olha, a gente precisa trazer adaptações para ele. Porque na minha cabeça, talvez aquele comportamento tão abrupto fosse das adaptações que não tinha. Eu pensei, nossa, ele está indo para a escola, está vendo os amiguinhos conseguir fazer as tarefas. E ele não está conseguindo, isso está frustrando e está trazendo uma desregulação muito grande. Então eu comecei a pedir para as meninas ali, e elas me ouviram todas as vezes que eu fui, para que conversasse com a professora sobre as adaptações. Porque até então a professora não te dava assunto. Não, ela pegava o Guilherme, um dia eu cheguei, o Guilherme estava brincando no meio do pátio, ela estava com os outros alunos embaixo da área, e eu cheguei e ela só gritou, Guilherme. Aí eu fui, ele veio até mim, e eu disse, como foi, professora? E ela disse, tudo bem. E deu, era só isso que ela falava, todos os dias que eu ia buscar, ou quando ela mandava alguém trazer o Guilherme, porque eu buscava o Guilherme um pouquinho antes. E às vezes ela dizia que eles que conversar com a orientação para que diminua o horário dele, para ver o horário dele. E não me dizia assim, nunca, em nenhum momento, Davi. Ela chegou para mim e disse assim, olha, Sibeli, tá difícil, o Guilherme está apresentando tal comportamento, eu não estou conseguindo desenvolver tal tarefa. Nunca, nenhum momento. Será que ela não chegou a concentrar naquele aluno? Porque normalmente isso é uma coisa que tu concentra em casa, o professor ele tem que estar preparado, eu creio, né? Tu posso até estar falando bobagem aqui, mas eu acho que o professor tem 10 alunos, ele concentra, ele sabe o que é aquele, qual é o comportamento daquele outro, as manias daquele, ela começa a aprender, né? Ela começa a se ligar, ela é preparada, eu acho, para isso, né? Sim. O que acontece, né? Eu acho o seguinte, né, Davi? Ela não, hoje, vendo tudo que aconteceu, que aí agora eu vou explicar para você, mas assim, hoje eu entendo que ela realmente não quis olhar para ele como parte do ambiente escolar. Acho que ela não quis integrar ele de maneira como deveria, entende? Porque eu falei várias vezes, eu fui lá e falei para ela, olha, tem alguma coisa diferente, eu falei para as meninas, eu vinha dando esses sinais de que algo estava estranho e que algo estava errado, que a gente precisava trazer essa comunicação, que a gente precisava ajeitar aquilo ali, porque assim, uma criança dentro do espectro autista, quando ela começa a se desregular e começa a entrar em crise, ela demora muito tempo depois para voltar. E como o Guilherme estava eu estava sentindo que ele estava regredindo, meu filho, que é muito comunicativo, ele estava deixando de se comunicar. E aí isso foi, para mim, o ápice. Quando ele começou a decair. Ele começou a regredir dentro do espectro. Ele é uma criança que tu chega pra ele e fala, Guilherme, como é que foi? Ele conta tudo que tu possa imaginar. Ele até imaginações, ele conta tudo. E quando ele chegava da escola, eu perguntava como foi. E ele dizia, foi tudo bem. E saía. E se a gente fosse atrás dele, ele fugia. E ele estava evitando se comunicar. Inclusive com a irmã. E eu disse, não, o Guilherme não se comunicar, alguma coisa, tá muito errado. E depois eu decidi, né, vendo aquela sensação de ver ele não querendo comer, não interagindo com a gente. E ele não contava nada. Ele não contava nada, e é isso que eu tava achando horrível, assim, como o Guilherme sempre foi comunicativo, não tá contando nada agora. E ele passava com uma estereotipia que ele nunca teve de balançar as mãozinhas perto dos olhos, desde que acordava até a hora de dormir. E ele não brincava, ele não olhava a TV, ele não conversava com a gente. Até na hora do banho ele passava com aquilo. Eu digo, não, não pode ser, né? Vou passar quanto tempo insistindo nessa conversa com ela, não tendo essa troca e vendo meu filho regredir. Aí, no ato de desespero mesmo, de tentar descobrir o que realmente estava acontecendo, eu decidi colocar o gravador dentro da mochila. Você colocou um gravador, estava desconfiada de alguma coisa e colocou um gravador dentro da mochila dele? Eu tinha certeza que algo estava acontecendo. Eu não sabia o que era. Então eu pensei, vou colocar o gravador e vou descobrir, já que eu não consigo trazer esse diálogo, ninguém consegue me dizer o que está acontecendo, e porque eu não sabia se era ele que estava tendo crises. Eu nunca peguei ele em nenhum momento gritando dentro da sala. Ninguém me ligou dizendo, olha, ele está gritando, está tendo uma crise. Não. Eu sempre peguei ele aparentemente agitado, mas não em crise. E aí eu disse, não, vou colocar o gravador, eu tenho que ter certeza que eu vou encontrar as respostas que eu estou buscando há bastante tempo. Né? Que a professora não está me tendo essa troca, então eu vou procurar por conta. E aí eu coloquei o gravador na mochila, deixei gravando 2 dias.
E depois eu fui ouvir, isso que foi 2 dias assim, eu acabava o recreio e eu ia buscar ele. Eu não deixava ele depois do recreio na sala, porque eu sei que ele ficava mais agitado, ele é uma criança que tem também tem investigação de TDAH, então eu sei que ele ficava mais agitado a voltar. Importante dizer também que eu já tinha mostrado as adaptações, as tarefas que não estavam sendo feitas, e depois que eu reclamei, as tarefas vieram feitas, tá? E eu sei que algumas coisas ali não foi o Guilherme que fez, não foi, porque... Alguém fez a tarefa por ele? Acredito que sim, acredito que sim. Importante dizer também que a professora não estava sozinha dentro da sala de aula. Tinha uma estagiária junto, que inclusive nas gravações ela fica sempre tentando trazer o Guilherme para perto, né? Sim. Eu vejo o carinho que ela tem da estagiária ali, tentando trazer o Gui para perto. Então ela não estava sozinha na sala de aula. Ela não estava totalmente sem apoio, porque eu estava me disponibilizando também, né? E a parte da sala de recursos estava ciente também de tudo que eu estava reclamando, que eu vinha buscando. A direção também me ouviu todas as vezes, também estava ciente. Então, outra coisa também que eu cheguei a comentar com o pessoal, o Guilherme estava sentado no fundo da sala. Uma criança que tem TDAH, que tem um déficit de atenção, que é mais ativo, se ele ficar sentado no fundo da sala, ele vai se dispersar com mais facilidade, porque ele está vendo os outros, ele está no fundo e está vendo os outros na frente, então isso pode tirar o foco dele. Sim. Então eu tinha solicitado para passar ele mais para perto da professora, né? Mas aí me disseram que foi ele que escolheu aquele espaço. Bom, tudo bem, deixei isso para lá, né? Então assim, algumas coisinhas vinham vindo. E ele não me contando, não me relatando nada. Foi aí que eu decidi colocar, como eu falei, o gravador. E quando eu ouvi a gravação, eu entendi tudo. Eu entendi que, na verdade... Mas o que tinha nessa gravação? O que aconteceu aí? O Guilherme, ele tem uma estereotipia vocal que ele fala. Todas as vezes que ele está tentando, tem ansiedade, ou está se sentindo em estresse, tem alguma coisa que está deixando ele tenso, ele faz um barulho, que ele faz faz um barulhinho assim. E isso ele faz para se autorregular, né? Como a gente, como fica batendo o pé, ou fica eu aqui tô na cadeira me balançando, ele faz... eu sacudo as pernas. A gente tem nessas maneiras. Tem os tic-tac. Exatamente. E o Gui, ele faz esse barulho. E aí, esse barulho, ele busca para se autorregular. E aí aparece a professora falando, olha, se tu fizeres esse barulho mais uma vez que tu acha engraçado, eu vou fazer esse barulho no teu ouvido. E em outro momento, que eu não larguei na mídia, mas em outro momento, aparece ela falando assim, se tu continuar fazendo isso, eu vou fazer tão alto que vai ser desagradável. Ela ameaçando ele. Ameaçando ele. Ameaçando. Aparece ela, parece, né? Eu escuto ela mandando ele sentar, e aí ele diz, ai, meu braço. Né? Em outros momentos ele grita também, diz, ai, ai. Né? E aparece ela dizendo que ele vai sentar e vai fazer as tarefas como todos os outros colegas. O que é uma coisa grave no meu ponto de vista, sabe, Davi? Porque todos os outros colegas, não existe todos, cada um é único. E a partir do momento que ela manda fazer, manda ele fazer as tarefas como os outros colegas, sem adaptação, ela está negando a condição dele. Sim, sim. Ela está fazendo com que ele faça algo que ele não está conseguindo fazer, frustrando ele, trazendo cada vez mais essas estereotipias na qual ela não gostava. Então, e assim, ó, é importante falar também que é uma professora que ela já trabalhou na escola Maria Lúcia Luzardi há muitos anos atrás. É uma escola que também sabe, eu acredito, é uma professora que ela sabe incluir. Então, por que ela teve esse comportamento? Ela não quis incluir, o que aconteceu? E aí, tem horas que eles vão para o recreio, e quando eles voltam do recreio, o Guilherme está com muito calor e ele pede água. E ele diz que está com calor, ele começa a reclamar que está com calor, porque aquilo está desconfortável. Uma criança que tem o sensorial, né, sim, precisa, ele estava pedindo água. E ela diz que não, que ele vai sentar. Ela grita com ele, diz que ele vai sentar e que ele vai tomar água só depois que todos ouvirem a história. E aí ele começa a gritar que quer água, e ela diz não, não. Aparece em vários momentos ele chamando a professora e a professora ignora. Tem uma parte que uma pessoa entra na sala e ele corre e pergunta qual a sua idade para a menina. E a menina disse, a minha idade? E ele responde assim, sim, qual a sua idade? E ela diz, eu tenho 18. E a professora acaba intervindo dizendo, 6 anos ela tem. E aí ele fica confuso, né? Porque ele tem 6 anos. Como que aquela menina grande tem 6 anos? E aí ele pergunta, e você, para a professora? E ela diz, eu também tenho 6 anos. Todo mundo aqui tem 6 anos.
né? Que, nossa... Que confusão danada, né? A cabeça da criança, como é que fica, né? E aí... E ele apareceu machucado. Ele apareceu com essas pintinhas. E ele não dizia o que que era. Ele não dizia o que que era. E eu achando que era de anemia, de alguma coisa que, sei lá, eu não estava entendendo. E ele com essas pintinhas no braço, duas, só que em dupla. E a direção da escola, o que que fez? Você conversou com eles? E aí? Depois que eu vi os áudios, que eu demorei muito para conseguir ouvir eles até o final, porque eu chorei bastante, meu marido também chorou bastante ouvindo aqueles áudios, porque a gente nunca ia imaginar que a gente trata o nosso filho com tanto amor e carinho como todos os pais. A gente leva ele para as terapias. Eu fui no grupo dos pais, expliquei que eu era mãe do Guilherme, que qualquer problema com os coleguinhas, os pais pudessem me comunicar, que a gente ajudava, a gente tinha essa troca e resolvia juntos. Expliquei, eu tive tanto preparo para esse início, que eu vou tentar de chorar, né, mas que eu fiquei muito chateada de ver alguém que estava preparada na sala de aula destratar o meu filho. Porque ela destratou, ela fez uma pressão psicológica, ela torturou psicologicamente ele, e não só ele, mas tantos outros coleguinhas, porque a partir do momento que ela faz isso com uma criança, e as outras crianças estão vendo, ela está destratando os outros também. Está machucando o coração, né? E a mente. Muito. Sabe o que é, Davi? Olhar para o meu filho todos os dias e ver ele com um olhar triste. Triste. Eu olhava no rostinho dele que tinha alguma coisa muito grave acontecendo. E o coração de mãe sente, sabe? Sim. Aí eu disse, não, eu não vou na escola. Eu já tinha conversado, já tinha todas essas conversas antes, né? Então eu decidi por não ir na escola. Nesse momento, depois das gravações, eu não estava em situação psicológica, em condições psicológicas, nem meu marido, muito menos meu marido, de ir na escola. Eu acho que eu já me revoltava com isso, sabe? Exatamente, né? Então a gente sabia que eu sou nervosinho, então... meu marido ficou muito triste, muito chateado, né? Por ver toda a situação e saber que os nossos filhos, a gente passa tendo um olhar de julgamento o tempo todo pelo comportamento deles e ao mesmo tempo dentro da escola, que é um lugar que a professora deveria acolher. Eu não esperava que ela dissesse pra mim, fizesse tudo certo 100%, mas eu esperava que ela dissesse pra mim, Sibeli, eu tô com dificuldade, vamos construir isso juntas. Eu esperava que a gente fosse ter uma troca. Sim. Isso não aconteceu. E aí eu disse, não, eu vou procurar primeiro ajuda. Aí eu conversei com uma assistente social, a Marcele, né? A Marcele me disse, Beli, porque eu fiquei muito confusa, porque nos áudios ela fala assim, ela pega ele do braço, ela faz essa tortura psicológica e depois ela diz, paixão da prof. Né? Tem um momento que ela diz para todos os alunos assim, problemas na escola se resolvem na escola. Isso não foi dito na mídia, mas ela fala, tem um áudio dela falando sobre isso. Problema na escola se resolve na escola. Os pais de vocês são amigos de vocês, mas eu não vou na casa de vocês resolver o problema de vocês. Dentro da sala de aula quem resolve é a prof. Isso ela fala para os alunos depois que um pai de uma menina vai reclamar, vai conversar com ela. Isso é grave também, porque ela acaba coagindo as crianças de não contar em casa o que acontece. Né? Quando se diz que problemas na escola se resolvem na escola, que ela não vai lá na casa de ninguém resolver os problemas de ninguém, ela está dizendo que as crianças não podem levar para casa os problemas da escola, né? Então eu não sei por que, se era por isso ou por qualquer outro motivo que meu filho não estava contando. E porque tantas outras crianças também não estavam contando, talvez não contem ainda o que acontece. Eu acredito que seja por isso. Então, nós primeiro procurei a Marcele disse, tá muito errado, a professora está fazendo, é algo grave, e tu tens que ir adiante, porque se tu te calar agora, outras crianças vão passar por isso. E eu notei rápido, Davi. Mas quantas mães talvez demorem um pouco mais para notar, e os seus filhos vão regredindo cada vez mais? E quantas crianças típicas, não só as atípicas, também estão passando por isso? E aí eu disse, não, então eu vou. Então eu fui no COMS, que é o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiências e Altas Habilidades, eu fui na coordenadoria também, fui na SMED, fui no Conselho Tutelar, registrei no Condica e fui na Polícia Civil. Eu fiz tudo isso antes de ir para a escola, porque eu já tinha ido na escola, já tinha tido todas essas conversas, não adiantou, então eu deixei a escola por último, porque eu não estava em condições, nem o meu marido, de voltar depois de ouvir todos os áudios e tentar esse diálogo de novo. Então eu disse, não, eu vou primeiro fazer tudo isso, deixar o meu marido também ir trabalhar, pra gente conseguir, né, se estabilizar. E aí depois que eu fiz tudo isso, eu fui na escola, fui atendida no mesmo momento.
não precisei marcar horário, nada disso, eu atendia no mesmo momento e mostrei os áudios para a direção, para a orientadora, para a sala de recursos, mostrei isso, olha, está acontecendo isso e está tudo errado, isso não pode acontecer. E aí elas na mesma hora disseram, não, vamos trocar o Guilherme de sala, isso não pode realmente acontecer, vamos trocar o Guilherme de sala, e afinal isso é inadmissível, elas concordaram comigo e vamos sim dar andamento. Só que eu não quis, o meu marido também não quis deixar o Guilherme na escola, o núcleo de inclusão lá, de diversidade lá na SMED também me ofereceu botar em outra escola do município, me acolheu, mas nós preferimos tirar da escola e agora passamos para uma escola privada, mas continuar com as denúncias, para que nenhuma criança passe por isso. E aí um detalhe bem importante, Davi, é que depois que eu coloquei na mídia os áudios, apareceram muitas crianças, desde 2019, 2016, que passaram por isso com a mesma professora. E que demonstra para mim que isso não é um caso isolado. Não é um problema da inclusão apenas. Porque a gente sabe que tem problemas relacionados à inclusão por falta de apoio. Mas não é só isso. Crianças típicas também sofreram. Tá? Tem crianças de 2023 que sofreram racismo relacionado à professora. E com a mesma professora? A mesma professora. Bom, para você que está em casa, chegou agora, eu estou conversando aqui com a Cibele, a mãe do Guilherme, que é autista e enfrentou vários problemas e talvez até um tipo de agressão. Mas agressões psicológicas ele sofreu, né? Sim, não, e agressão física, porque depois que tudo isso passou, né, que a gente chegou da escola, passou uns diazinhos, nós falamos para ele, filho, então não vais mais para aquela escola, não vais mais ter contato com essa professora e nunca mais. E aí passou mais 2 dias e ele contou à noite que ela apertava o braço dele. Ah, ela apertava o braço, ele contou. contou. O braço, aí ele contou. Depois que a gente contou que ele não ia mais. Aí ele veio dizer, de noite, abrindo a geladeira e falou assim para a geladeira, aquela professora malvada apertou meu braço. E eu falei, apertou teu braço? Como? E aí eu pedi para ele fazer no meu. E ele beliscou o meu braço. Então, ele chamava de apertar, mas na verdade ele demonstrou um beliscão. Nós fizemos o corpo de delito, tá? Foi constatado realmente que aquelas manchinhas indúculas são compatíveis realmente com foi feita, né? Pelos beliscões, né? Acredito eu, como ele contou que foi beliscões. Ele mesmo contou pro perito. Não fui eu, foi ele mesmo que contou pro perito que a professora apertava e fez o feitio, né, do beliscão com os dedinhos. Então, e eu descobri que não era só o Guilherme, que tantas outras crianças já passaram por isso. E o que me preocupa é que os hematomas vão sair, a gente vai cuidar e vai tratar e tá tudo certo, são manchinhas, elas vão sumir. Mas, e o psicológico do Guilherme? E o psicológico de tantas outras crianças? Como que elas ficaram? Porque, imagina, tu entrar no primeiro ano do ensino fundamental é uma mudança muito grande, as crianças estão conhecendo o que é escola. E essa professora continua lecionando nessa escola? Então, continua. Até ontem ela estava dentro da sala de aula, tá? A direção da escola, com todo esse problema, não deu um afastamento, pelo menos por um período, para ela se recuperar e para que a coisa fosse, como é que se diz, solucionada, ou houvesse mais respostas? Tanto eu quanto as outras mães, porque agora nós somos um grupo de mães. Formaram um grupo? Formamos um grupo de mães das crianças que foram vítimas. Sim. Tá? Tanto eu quanto essas outras mães, nós buscamos exatamente isso. E todas as crianças são autistas ou não? Não. Muitas crianças são típicas, não são autistas, não tem uma menininha que utiliza cadeira de rodas, mas as outras crianças não são autistas. Então, sim, não é uma questão realmente só da inclusão. Sim. Né? E hoje o que a gente busca, Davi, é que a justiça seja feita e cessar exatamente esse comportamento, que essa professora se afaste urgente da sala de aula. A escola, infelizmente, a direção ela não tem poder para isso, eu entendo isso. A direção ela não pode, por conta própria, afastar essa professora. E a secretaria também não pode, por conta própria, afastar essa professora. Hoje a gente depende da administração da prefeitura ou do Ministério Público. A gente precisa de algo
né, superior para que dê essa Mas ordem. eu achei que a direção da escola poderia tomar qualquer... Não pode. Infelizmente não pode, porque ela não pode simplesmente chegar e dizer, não, nós vamos trocar. Precisa vir uma ordem da SMED. E aí a SMED já fez todos os trâmites, já fiz todos os processos com eles me atenderam, fizeram todos os cronogramas certinho ali que tem que seguir. E passaram agora para um processo administrativo. O PAD, que é o processo administrativo, ele tem que vir da parte da gestão superior, né? Que eu não sei se é administrativo ou se realmente é a prefeita. Burocracia. Burocracia, exatamente. Só que a gente precisa que isso seja feito urgente, que ela se afaste da sala de aula urgente. Porque está prejudicando outras crianças, né? Não, e assim, qual o comportamento dela está sendo na sala de aula? Tem crianças que contam, tem crianças que não. Né? E eu entendo quando tem pais que digam assim, mas essa professora é maravilhosa, porque nas gravações a gente consegue ouvir que ela realmente é maravilhosa por alguns. Sim. Outros não, entendeu? Ela faz uma diferença. Ela faz uma diferença. Ela faz uma diferença, ela tem os seus escolhidos, então ela faz essa diferença, que isso... Mas a criança autista, eu convivo com eles. Eles têm uma inocência, não só aquela inocência pura, mas o amor deles é puro. É. Sabe, eles têm 30, 40 anos, tem um menino lá no norte, lá Marcelinho, lá em São José do Norte, toda vez que ele tem 44 ou 48 anos, ele vem me beijar, me abraçar, sabe assim, é um amor, o tio, ele fala assim, então que coisa boa. E faltou amor realmente no coração dessa professora, porque ele é bem assim, ele fala, eu te amo para todo mundo. Tinha uma menininha que utiliza cadeira de rodas, eu não vou citar o nome, né, mas a mãe talvez depois possa dar seu depoimento, que ela foi excluída de um passeio o ano passado, o ano passado. Então, assim, são crianças que estão ali tanto quanto as outras, elas precisam também ser reconhecidas. Eu sou apaixonado pela banda Amigos, né? Eu dancei com eles, pulei com eles, brinquei, apresentei eles na Semana Farroupilha, acho que foi, eu apresentei eles, ou na Fejunca, eu apresentei o grupo deles lá, dançando todo mundo junto, brincando. Eles são alegres demais, né? É algo sincero, né? Verdadeiro. É isso que eu vejo neles, assim, é algo sincero, verdadeiro. Eu sou apaixonado por eles. E agora a gente precisa que as pessoas entendam que não tem nada a ver esse fato da professora com... a gente não está generalizando a categoria. A gente sabe do esforço de tantas professoras em incluir, em trazer a turma como um todo, mesmo dentro da diversidade. Vocês conversaram com a prefeita? Nós conversamos, eu fiz essa denúncia em audiência pública, tá? Onde estava a prefeita. Ela disse que sim, que ia tomar providências, abrir um pátio, mas a pergunta é quando? Até quando essa professora vai continuar na sala de aula? A gente precisa tirar ela urgente. Até quando? Ela que fica aguardando fora da sala de aula, aguardando o processo, então, ser resolvido, essa análise toda, mas que aguarde fora da sala de aula. E vocês chegaram a perguntar para ela disse alguma coisa? Não fiz, eu não belisquei, eu não fiz nada, alguma coisa, ela respondeu, ela disse alguma coisa para alguém ou para vocês? Então, Davi, ela foi chamada também na SMED, acredito, né, e também na direção, ela deve ter dado... Ela se defendeu? Ela deve ter dados, eu não sei o que ela disse, mas eu te confesso, do fundo do meu coração, que eu não quero mais contato com ela agora, e nem quero ouvir mais o que ela tem para dizer, porque eu já sei, através do meu filho... As gravações. Já tá ali, é a voz dela, tá o áudio, claro que eu larguei as coisas distorcidas, né, para respeitar ali a integridade dela também. Não desejo que as pessoas façam... ofendam ou que façam justiça dessa maneira, não é isso que eu quero, mas eu não quero mais conversar com ela, não quero mais ver ela, eu quero que ela viva a vida dela do jeito dela, mas longe das crianças, é só isso. A justiça que eu quero é que ela viva longe das crianças, que ela vá fazer o que ela gosta da vida dela, que viva feliz, mas longe do meu filho e de todas as outras crianças, que nenhuma mais passe por isso. E graças a Deus a gente está tendo apoio, né, do Condes, que a Deise Falcão, ela está acompanhando todos os casos, encaminhando também para o Conselho Tutelar para aquelas crianças também que não são atípicas, né, porque tem muitos casos de crianças que não são atípicas.
crianças típicas. Então, nós estamos tendo o apoio da Coordenadoria, da Daisy, como Condes, da Raquel Carluxo, né, que é uma jornalista maravilhosa, que está nos apoiando muito, porque a gente não entende o motivo de por que teve tantas reclamações antes. Inclusive, tem mães que fizeram boletim de ocorrência, Davi, em 2019. Como que teve boletim de ocorrência, teve tudo isso, veio à tona em 2019, e por que essa professora continuou? Ô Assis, vou te responder aqui, né? O Assis está vendo. Oi, Davi, que horror. Tem que dar o nome da escola para que outros pais fiquem ligados nessa professora. Estou chocado, que horror. Meu abraço para essa mãe. Ô Assis, a gente não pode dar aqui, por enquanto, pelo menos, o nome da escola nem da professora, tá bom? Senão a gente dava aqui claramente, tá certo? Muito obrigada, Assis. Infelizmente não posso divulgar, né? Até para proteger a integridade física dela, como eu falei, não é de maneira nenhuma eu quero retaliações com ela, não é isso. E eu acho que as outras mães também não querem isso. A gente quer somente garantir que as outras crianças fiquem em segurança e que nenhuma outra criança passe por isso, né? É isso, a gente precisa que ela seja afastada urgente. Então, a gente pede muito, agradeço muito essa oportunidade de conversar. E essa escola é aqui no Cassino, não? Sim, é uma escola da rede municipal aqui no Cassino. Aqui no Cassino. Tá bem, né? Olha aí. Então, cassineiros aí, vamos ficar alerta. O que tu gostaria de dizer para as mães que estão nos escutando agora, para todas as mães, independente de criança ser autista ou não? Eu quero dizer que a escola, deixar bem claro que a escola sempre teve abertura comigo, eu sempre entrei, sempre teve diálogo. Eu não acho que a escola, minha filha continua na escola e ama a escola. Minha filha, de 12 anos, também é autista, continua na escola e ama aquela escola. O problema realmente é a conduta dessa professora, tá? Ela não representa a categoria dos outros professores que são dedicados. E eu quero dizer para as mães, para as famílias que estão em casa nos assistindo, né, nos ouvindo, que elas prestem muita atenção no comportamento dos seus filhos. Que os seus filhos mudam de comportamento, às vezes a criança não fala, mas ela muda o comportamento, seja atípica ou típica, ela muda o comportamento. E que se ela está mudando um comportamento tão radical como foi o do meu Guilherme, que liguem um alerta, procurem saber, procurem conversar, procurem ver o que está acontecendo, não deixem por isso mesmo, e que todas as mães que passaram por isso, que a gente está passando, que possam se manifestar, sejam corajosas. Não é fácil denunciar, não é mesmo, mas não deixe isso assim, não se cale. A Rádio Praia está aqui para isso, né? Não pode se calar, né, Davi? Porque assim, se tivesse feito isso antes, nos primeiros casos dessa professora, o meu filho não tinha passado por isso. E agora, se eu me calar, quantos outros ainda vão passar? Então, não. Hoje eu estou aqui exatamente para que nenhum mais passe por isso. Então, a gente precisa ser corajosa o suficiente, que não estão sozinhas. Denuncie, porque é importante denunciar. Condutas desrespeitosas, condutas torturas, seja na escola, seja onde for, a gente não pode se calar, de maneira nenhuma. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, Davi, conversando contigo e esclarecer algumas coisas. Aos cassinenses, né? Porque a rádio é muito ouvida aqui no Cassino, principalmente, e nós estamos via internet, tem muitas pessoas aqui também, pela internet aqui, que estão aí acompanhando o teu desabafo. Só tenho a agradecer e quero dizer que se acham que passaram por isso, procurem, né? Procurem a gente, eu acredito que a rádio também está aberta para isso. Sim. Não se calem e que nos ajudem a tirar essa professora. E eu tenho certeza que depois que a gente tirar essa professora, porque muitas pessoas estão comentando sobre o apoio, sobre o professor, a gente sabe que a gente precisa fazer também um movimento sobre isso. E que a gente vai também fazer um movimento sobre isso para trazer essa valorização do professor. Mas esse caso dessa professora é uma questão de justiça. Então, que nos ajude, não deixe a gente se calar, não deixe abafar o caso, vamos trazer para que ela precisa sair, urgente. Tá certo, então. Mais alguma coisa que querem dizer para as pessoas? Só agradecer. Agradecer por todo o apoio, por todas as pessoas que estão compartilhando, que estão ouvindo, que estão tendo carinho com o Guilherme. O Guilherme foi destratado por uma professora, mas foi amado por muitas outras pessoas, assim, olha, não sei nem dizer a quantidade de pessoas, mas muitas e muitas. Legal, eu só tenho a agradecer. A Silvana também está dizendo aqui, ó, bom dia. Instruir os filhos para contar se a professora está maltratando
é um absurdo. Não se calem, vamos à luta. Tô contigo, Sibeli. Muito obrigada, muito obrigada. Vamos A sim. Silvana aí, tá? Um beijo, Silvana, um grande abraço para ti, tá bom? Então, assim, mais alguma coisa que querem dizer aí? Tá te sentindo melhor? Desabafou um pouco? Tô me sentindo 1000 vezes melhor por ter a oportunidade de esclarecer. Esclarecer algumas coisas, porque às vezes no vídeo lá eu não consigo falar, eu acabo chorando como chorei aqui, mas a gente estou sempre disponível para conversar. A ideia é essa, que a gente possa trazer esse movimento, faça justiça, ninguém mais passa por isso, mas que a gente sabe que a gente precisa ter esse diálogo com os professores, né? Que a gente está aberto, os pais estão abertos para isso também. Coração de mãe. Muito obrigada, viu? Um grande abraço, Sibeli. Boa sorte. Vamos lá, gente. Olha, tá na hora da gente fazer a nossa parte, tá bom? Eles são amor, eles são carinho, eles são inocência, e eu sou apaixonado por eles, assim como muitas pessoas, né? Tem dois que passam aqui com o paizinho deles, eu acho que é pai ou avô, dois meninos que são quase 50 anos, mas são duas crianças. Eu até acho que eles são gêmeos, né? Em seguida eu vejo eles na avenida ali. Mas eles têm um carinho muito grande, um amor muito grande. E amor, meu irmão, é sem fim. Um grande abraço, 11 horas da manhã.